Olá, boa noite. Boa noite a todos que estão aqui presentes ao vivo, não é? O Eduardo, o Leandro, o Guilherme, o Osiel e o Oséias. E estamos aqui hoje motivados para tentar resolver um problema que está passando o Edu, não é? Lembrando que esse é o Lab GNU, ligado ao curso de GNU Linux do professor Creteu, esse que vos fala. Esse vídeo não está sendo transmitido, mas está sendo gravado e será posteriormente disponibilizado aí no YouTube, tudo sob a licença Creative Commons by Share Alike, aquela que você pode compartilhar, fazer trabalhos derivados. Então hoje a gente está no Lab no número 86, hoje é 14 de novembro, véspera do feriado, amanhã comemoração da proclamação da República, né, um assunto bastante polêmico, que talvez numa data dessa a gente possa até bater um papo disso nos nossos pós-labs. Né? E o propósito é, eu coloquei aqui como título, recuperando as entradas UEFI pós-atualização de firmware. Como eu falei anteriormente, antes da gravação, mas eu acho que seja importante falar aqui para deixar claro para quem está vendo a versão gravada. O propósito desses laboratórios é sim ajudar alguém que esteja passando por algum tipo de problema, né? A garantia de que a gente vai se empenhar, mas o objetivo não é exclusivamente a solução do problema. É claro que todos queremos sempre resolver os problemas, e aqui não tem aquela ideia de imaginar que esse que está na câmera sabe e o restante só aprende. Não, aqui todo mundo sabe e todo mundo aprende. A proposta é que a gente faça sempre as coisas em conjunto, obtendo ideias daqui e dali, né? E além de tentar resolver o problema, a gente quer sempre aproveitar como recurso didático para aprender como as coisas funcionam. Então eu começo falando aqui, ó, recuperando entradas UFI que seriam entradas UFI, não é verdade? Depois, pós-atualização de firmware. O que será esse firmware aí? Né? Então, vamos pegar um pouquinho desse conceito. Né? O EFI é o nome do sistema que substituiu o tão e conhecido BIOS, né? Basic Input Output System, que é um firmware, ou seja, é alguma coisa que vem já embutida no hardware. Né? Então, não só nos nossos PCs, mas nesse caso é um PC, no caso do PC, tem lá um conjunto de softwares que já está embutido no hardware. Para esse tipo de coisa a gente chama de firmware. É aquele que vai fazer as operações mais básicas e elementares. Né? A gente sempre ouvia falar, e ainda ouve hoje em dia, porque computadores mais recentes não têm mais a tal da BIOS ou do BIOS. Né? Todo mundo fala, ou a maioria das pessoas fala no feminino, a BIOS, não sei por quê, porque é sistema básico de entrada e saída, deveria ser o BIOS. Né? Mas, enfim, ficou como BIOS. Né? E todo mundo fala, ainda hoje, ainda que o que se tenha não é mais a BIOS, mas a UEFI, que substituiu a BIOS, a gente fala, entra na BIOS. Entrar na BIOS a partir de uma tecla de atalho, alguns computadores F12, F8, F2, sabe lá, significa colocar em funcionamento um programa de configuração, seja lá no passado da BIOS, seja da UEFI hoje. E todo mundo fala, o jeito coloquial de falar, não é o jeito preciso, mas todo mundo entende, ó, entra na BIOS. Ninguém vai entrar efetivamente, né? Entra no computador, não caibo dentro dele, muito menos dentro da BIOS, que é menor ainda. Né? Mas é claro que todo mundo compreende, entrar na BIOS. Mas o que de fato é? É dar acesso, acessar, colocar em execução o programa que configura certos parâmetros na BIOS ou, no caso mais recente, já não é nem tão recente assim, né? A UEFI. E o que acontece? O nosso colega Edu, não sei exatamente por que razão, o Edu pode até contar para nós aí qual foi a razão, ele quis atualizar, ou seja, trocar o software da UFI por uma versão mais recente desse mesmo software. Então, atualizar o firmware. Né? Por que você quis atualizar, Edu?
Então, na realidade, eu li que tinha umas 3 correções no sistema, que eram correções, assim, básicas. O meu computador não estava com problema nenhum, não apresentava nenhum problema, mas eu falei: "Ah, vou corrigir". Uhum, Só porque eu já tinha feito a instalação primeiro ele veio, eu nem mexi no Windows, porque eu comprei ele com Windows, uhum, e aí eu só, reparticionei ele e coloquei o Debian. tá bom. E aí depois que eu fiz essa atualização, ele não entrou mais no Debian, Então vamos lá. não. Então, lembra que eu falei de correção de alguns termos, né? Ele não Hum. entrou, né? Quem seria esse ele, né? Então vamos entender. Quando a gente liga, coloca energia no nosso computador, a placa lá, aquelas coisas todas, põe em funcionamento esse firmware, esse software, ou seja, põe em funcionamento, põe para rodar, é um código sendo processado no nosso processador, perfeito? Quando a gente faz a atualização do firmware, a gente troca esse software. No caso da UFI, para além do software, tem uma área de memória onde ficam informações das configurações efetivamente, né? Então, as opções que, se você colocar para funcionar o programa de configuração, setup da BIOS, como a turma fala, tem lá, você quer que seja Quick Boot, você quer habilitar ou não o Secure Boot, você quer isso, você quer aquilo. Ou seja, você tem como alterar, né, modificar funcionamento da UEFI. E a UEFI em particular, quer dizer, qual é o papel desse firmware? Assim, a grosso modo. Né? Em mais detalhes, no nosso curso de GNU, a aula 34 e a aula 8 falam sobre o boot, né? Que é um dos temas que eu mais gosto no GNU. Né? Mas qual é o papel da UFI? Porque a gente não tem um função no computador, efetivamente, no hardware, não tem um sistema operacional. Né? E a gente precisa carregar esse sistema operacional. E essa carga vai se dando por partes. Ela não é uma. Vou carregar o sistema operacional. Carrega aí e vem tudo numa tacada só. Não, ela é por partes. E a primeira parte que é carregada é justamente o que é chamado de bootloader, carregador do boot. Então, o papel fundamental da UFI nesse estágio inicial é carregar um bootloader. Como é que ela vai saber? Como é que a UFI vai ficar sabendo qual é o bootloader que ela tem que carregar? Porque, veja, a gente pode ter vários, a gente pode ter vários sistemas operacionais, a gente pode ter tudo isso. Né? Então, como ela sabe? Ela consulta uma tabela. E essa tabela está numa memória chamada NVRAM, do tipo NVRAM, que faz parte aí do equipamento da gente. Né? Quando troca a versão firmware, essa memória se perde. Portanto, o que é chamado entradas, entrada UFI é isso. Cada uma dessas opções de bootloader ou de algum programa compatível, UFI, que precise ser carregado. Então, quando você atualizou, Edu, apagou essa memória. Né? E por isso, ao ligar a máquina para poder dar boot no sistema operacional, não aparecia lá o seu querido e amado Debian. Né? Eventualmente, né, e a gente vai fazer isso hoje, quando a UEFI não encontra nenhuma entrada, ela tem uma entrada chamada fallback, ou seja, é uma entrada particular cujo nome do arquivo que vai ser carregado já é conhecido de antemão, né? E por isso que a gente consegue, por exemplo, colocar um live CD ou um pendrive e dar boot por ele, mesmo que a UFI não soubesse dele antes, né? Porque a gente consegue indicar o dispositivo que a gente quer que a UFI procure pelo bootloader, né? E o que ela vai encontrar? Ela vai encontrar um com um nome particular, se ela não encontrar nenhum outro. Né? Vou mostrar isso para ficar mais claro. Eu preciso do feedback que a gente está vendo o terminal. Estamos vendo o terminal? Sim. Beleza. Então, normalmente, os bootloaders, quando a gente tem uma máquina que usa o ficam numa partição. Eu vou dar uma olhada aqui, ó. Esse é a minha máquina,
né? E na minha máquina eu tenho um disco, e esse disco foi dividido em 3 partes. São 3 partições. A primeira delas, essa chamada aqui no Debian, aqui no GNU Linux por SDA1, né? E ela tem 200 MB, né? É nesta partição que tem um sistema de arquivos, que é como as informações são organizadas, chamado FAT, né? FAT32 e tal, e é aí que vão estar os bootloaders. Eu vou mudar o meu diretório corrente para esse diretório e vou aplicar ali um ls para a gente ver o conteúdo dele. A gente vê que tem um diretório, ou pasta, como a turma chama, EFI. E dentro dela, outras tantas pastinhas. Tem uma aí para o Debian. Vamos dar uma listada nessa do Debian. Debian. Tem aí alguns arquivos. Esse grub64.efi é justamente o grub, o bootloader padrão típico usado nos GNU Linux. Há uma porção de outros, né? No Debian o padrão é esse, por enquanto, pelo menos, né? E aqui na minha máquina é esse que eu uso. Mas a gente vê também, aqui, a gente vê também que tem um diretório chamado boot, ó, que aparece em letras maiúsculas. E nesse diretório chamado boot tem um arquivo chamado bootx64.efi. É justamente isso que a gente chama de entrada fallback. Por quê? Porque se a UFI não encontra nessa memória NVRAM qual bootloader carregar, ela procura no dispositivo por um arquivo chamado bootx64efi dentro do diretório EFI boot. Assim, desta forma, a gente consegue, mesmo sem ter uma entrada lá, dar boot. Na verdade, Edu, para resolver o teu problema, penso eu que bastaria isso. Tá bom? Tá claro? Alguém tem alguma dúvida? Eu tive a sensação que durante a minha fala aí alguém ia falar alguma coisa. Fica à vontade, hein? Eu acho que ficou bem claro, professor. Maravilha. Então, vamos fazer a coisa já no mão na massa da seguinte maneira. O Edu, você está aqui na sala usando um equipamento, não é isso, Edu? E tem o seu outro equipamento. No outro equipamento você já instalou, você já deu boot pelo Live CD, não foi? Sim, instalei os 2 programas que você Show. pediu lá já. Maravilha. Então vamos executar agora esse que é o Temate. Eu peço que você digite aí, ó, Temate. Esse programa vai permitir que aqui, a partir do meu terminal, eu consiga chegar aí no seu terminal e aí, a partir daí, a gente rodar os comandos todos que precisam e vamos explicando aí de pouquinho. Ó, Quando só você... digitar temate, Isso. né? Quando você digitar Temate, ele vai conectar, o Temate vai conectar e vai apresentar 4 linhas indicando 4 links diferentes. Sim, 2 deles isso com mesmo. direito à escrita e 2 deles sem direito à escrita. Daqueles que têm direito à escrita, que a gente vai precisar, tem um que é via SSH e o outro que é via HTTP. O que eu preciso é desse que é via SSH. Certo. Então a gente pode fazer o seguinte. Como isso, eu não sei como é que você vai fazer aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma pausa e vou voltar quando já estiver aí, tá bom? Quando for conectar aí, tá bom? Certo. Eu vou digitar ele aqui no chat. Então se vai rapidinho, não tem problema. Eu espero aqui na gravação mesmo. Então, o temate, enquanto você vai fazendo isso, eu vou explicar um pouquinho do temate. O temate seria o teammate, né, em inglês. Teammate seria o companheiro terminal, coisa parecida, né? É uma ferramenta muito interessante porque ela possibilita que mesmo sem que eu tenha que fazer configurações aqui no meu roteador, e abrindo portas e coisa e tal, nem você no seu roteador abrindo portas, etc., a gente faz uma conexão usando um servidor que funciona como meio do caminho, né? Então você, do seu equipamento, acessa esse servidor, isso é feito pelo programa Temate, não é? E eu
vou acessar aqui via SSH, que é um protocolo de comunicação criptografada. Eu vou acessar esse servidor e esse servidor vai me redirecionar e eu vou ver o teu, e vamos todos ver, porque estou aqui compartilhando, o teu terminal. E a partir daí, podemos dar comando aí no teu terminal, sem também que você tenha que fazer alguma configuração aí na tua rede, liberando qualquer coisa, né? E assim por diante. Certo, só um minutinho, porque como são São letras, letras maiúsculas, minúsculas, números, né? então é um pouco Não tem grande, mas problema. já estou Fica à terminando. vontade, fica à vontade. Enquanto isso, Osiel, Leandro. Aliás, o Leandro escreveu Leadro. É Leadro ou é Leandro? Foi só um erro de digitação ou o seu nome é diferente do que eu esperava? Oséias, alguma dúvida? Por enquanto não, professor. Que ótimo. E Osiel também está no GNU. Opa, está aqui. Vamos lá, vamos ver se. Olha, ver se eu não sei. Ah, não, 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 não. Ah, eu acho que eu confundi, peraí. Não, não, esquece, é porque eu confundi e comecei a digitar o de cima aqui. É o Peraí. quarto. Não, professor, eu vou fazer o Pois seguinte, eu não. vou tirar uma foto aqui que é melhor. Pronto, tira a foto e manda para mim lá no meu privado do Telegram. Tá bom, peraí, só um minutinho. O professor, agora Pois surgiu não. uma dúvida. Diga Esse você. código que ele manda é o quê? É uma chave? Não, na verdade é embutido uma chave, né? Você vai ver, é como se fosse um usuário, né? Quando ele acessa, quando o Edu digitou temate, o que o temate faz é ele cria um usuário lá no servidor, né? E aí esse que ele vai que o Edu tá mandando uma fotografia. Eu já mandei. Opa, já mandou? É que eu não vi ainda aqui. Vamos lá. Aqui, o Edu. Mandou uma. Muito bem. Pode apertar Enter aí também, viu, Edu? Então vamos. Parece que ele gera para cada usuário, ele gera um SSH diferente, né? Sim, para cada vez que o cara digitar um temate aí, vai ser um usuário diferente, entendeu? É evidente que qualquer um no mundo que conheça isso vai ter acesso ao terminal aí do Edu e esse que a gente vai usar, inclusive com direito à escrita, né? Então não seria nada seguro. Peraí que o velhinho aqui, a letra tá pequena, agora P, K, E, e depois muda, né? Numa outra tentativa vai mudar. H, U, G, L, P, Ultimate é bom demais. 7. É ótimo isso. Eu essa semana mesmo usei para rodar uns códigos lá com um colega numa disciplina que eu estou fazendo do mestrado. Ah, que bacana. Aí você vê. Agora, lá do lado do usuário que vai ter a máquina acessada, ele precisa confirmar alguma coisa ou basta ter o código e acabou? Não, Já cai acabou. lá. Não precisa nada. Quando o Edu digitou lá o temate, ele fez isso, entendeu? Ele já liberou, dizendo que pode acessar meu terminal. Aí eu digitei a bugiganga toda aqui e tá aqui. Tô no terminal, bonitinho. Já está conectado. Já estou conectado e eu só peço que, eu não sei como é que tá aí o teu ambiente, mas maximiza a tela para não ficar esses pontinhos aqui do lado. Ah, sim. Aí. Então pronto. O que nós temos aqui? Aqui está botado um live CD, né? Está botado com o kernel 6.1.0-18, kernel Linux, né? Eu não sei se vai mostrar aqui. Vamos ver. Ele é derivado do Debian. É capaz de ter aqui um Debian version aqui. Baseado no Debian Stable, né? Mas não é Debian isso aí, né? Pelo menos não era aquele que você usou no outro dia, né? Vamos ver. Não, esse é Debian mesmo.
Esse é o teu sistema ou é o Live CD? Não, é o Live CD. Ah, é baseado, eles nem mudaram isso. Ó. Mas o nome dele Já é. deu para ver que é live, conta que apareceu lá, Room Live. Aí quando aparece Room Live, já dá para saber que é Live CD. É verdade. É, mas como é o nome dele mesmo? O nome dele o quê? Do Live CD. É o Debian. Debian é 12. Ah, bom, porque o que você tinha dado boot quando a gente estava pelo grupo tentando resolver, não era Debian, era um outro, né? Era sim, foi sempre o mesmo que eu usei. Ah, é? Bom, eu achei que tinha um nome diferente, coisa da minha cabeça. Não importa. Então, muito bem, vamos lá. Estamos aqui com o sistema do Live CD bootado e com o LSBLK, listar os blocos, a gente consegue ver algumas coisas aí. A gente consegue ver esse dispositivo de loop, chamado loop 0, que é onde está sendo montado um arquivão, porque no Live CD todo o sistema está num arquivão, que é esse arquivo chamado filesystem.squashfs, né, que é um outro tipo de sistema de arquivos. A gente consegue ver que tem um dispositivo de armazenamento, que é o /dev/sda, que é o pendrive que você tem aí, de 32 GB, não é? E esse dispositivo NVMe, que, como eu sempre esquecia isso, esse NVMe, eu sempre esquecia, né? A sigla, né? E aí eu arrumei um jeito que é não vou me esquecer. Então, não vou me esquecer, 0N1 é o nome do dispositivo HD. Eu já sei de antemão, né, que o Debian foi instalado, ou seja, os arquivos que compõem o Debian foram gravados num sistema de arquivos que está nesta partição NVMe0N1P4. É isso mesmo, né, Edu? Sim. Ótimo. Pode Mas falar. por aqui, você consegue detectar? O que que não está falando? Qual Não, partição não que é ou é consigo por causa de detectar, ontem? não. É que já sei porque você no grupo mostrou para mim, Ah, sim, entendeu? entendi. Se a gente não sabe, o que a gente pode tentar fazer, o programa Mount de montar, ele dá conta de identificar o sistema de arquivos, carregar o módulo correspondente. Então, se eu fizer Mount vou montar cada um deles aí. Mount/dev, não vou me esquecer, 0N1P1. Vou montar isso por hora num diretório, que é ponto de montagem, o /mnt. Está montado. Se eu rodar o df-h, que vê a quantidade de espaço usada, e usar o T de tipo em letra maiúscula, a gente vai ver que o sistema de arquivos, ó, VFAT, que é como apresenta aqui no GNU o FAT32. Então eu já sei que é FAT. Daqui a pouco a gente volta nele, eu vou desmontar o /mnt e vou tentar montar os outros, ó. Vamos lá. Mount, vamos ver aí o P2, tem 16 MB. Vamos ver o que será, se ele dá conta de montar. Não deu conta de montar. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse sistema de arquivos não é um sistema de arquivos que esta máquina, nesse momento, tenha os recursos necessários. Por exemplo, tenha o módulo do kernel que conhece esse sistema de arquivos. Qualquer pessoa leiga, que eu costumo chamar de janeleiro, né, diria: ele não reconheceu a partição. Esse termo não diz absolutamente nada, não esclarece o que de fato aconteceu, né? O que esclarece num GNU é a mensagem. A mensagem diz lá, ó, wrong FS type, ou seja, tipo de sistema de arquivos errado, vírgula, opção errada, vírgula, bad superblock. Superblock faz parte da maneira como o sistema de arquivos são organizados, né? E tem um bloco, que é o superblock, que contém informações cruciais. Ele não sabe qual foi o problema. O Mount não deu conta ainda de identificar. Então ele diz as possibilidades. Ou está faltando o code page, ou um helper program, ou outro erro. Quer dizer, não disse patavina nenhuma de informação precisa,
né? Então, é assim, fundamentalmente essa mensagem aparece porque a gente não tem a condição, neste momento, de entender esse sistema de arquivos. Se isso fosse o janeloso, como o janeloso tem um comportamento como se o que ele conhece existe e o que ele não conhece não existe, comportamento estúpido, né? Pensamento estúpido é assim. Se eu não conheço é porque não existe, ou seja, é uma coisa centrada exclusivamente em si mesmo, né? Aqui não, aqui a gente vê que simplesmente o Malt não deu conta, né? Porque ele não tem os conhecimentos necessários, né? Se fosse num janeloso, diria, ó, essa partição não está formatada, quer formatar? Que é o que acontece quando você coloca um dispositivo no pendrive, por exemplo, num computador cujo sistema em execução é o Windows. Se o Windows não conhece aquele sistema de arquivos, ele solta essa mensagenzinha aí. Pendrive não formatado. Quer formatar? Por quê? Porque como ele não conhece, não existe, então ele amigavelmente já diz, ó, você quer formatar? Né? Então, essa é a ideia aí. Né? Se a gente olhar o P3, vamos olhar o P3. P3. Montou. Vamos olhar com df-ht. Ops, ht. Esse é Fuse BLK. Esse aparece como Fuse BLK, provavelmente porque deve ser NTFS isso, e o NTFS usa esse formato de fazer as coisas aí, que eu não quero me estender nesse assunto agora. Mas, enfim, qualquer um que a gente monte, a gente consegue ver, porque no programa Mount tem umas bibliotecas que dão conta de ler a informação do bloco do disco e identificar, porque há uma assinatura, como se chama, né? Um número mágico lá que identifica qual é aquele sistema de arquivos. Então, se a gente não soubesse, a gente ia montar e ia dar uns ls aí, ó, e ver, por exemplo, ó, confirmando aquilo que eu tinha previsto, essa é uma partição cujo sistema de arquivos é o NTFS, ó, você consegue ver aí, ó, Windows, Users, Program Files, né? Então, isso daí certamente é a partição onde está, é o famoso C2 pontos, né? Onde estão os arquivos que fazem o Windows funcionar. Não é isso? Exatamente, é essa mesmo. Então, vamos fazer um mount /mnt, vou olhar cá, e vamos ver agora aí a 4, que é a que nos interessa. Tem a 7 também, tem essa 6 aí, né? Mas eu acho que já deu para ficar claro o que a gente está fazendo, né? Então vamos montar. Eu vou fazer assim para ficar mais claro, eu vou criar um diretório chamado Debian na raiz, então /Debian, e vou montar a partição 4 aí, que é onde a gente sabe que já está o Debian. Não vou me esquecer 0N1P4, vou montar no /Debian. Tá lá. Se eu fizer um ls /Debian, a gente vai ver uma estrutura de diretórios aí bonitinha. Perfeito? A gente consegue ver aí, por exemplo, esse arquivo chamado vmlinux, que é nada mais, nada menos do que o arquivo do kernel. Esse é o kernel. O kernel que é carregado pelo bootloader e tudo mais. Tudo bem? Claro a parada? Tudo bem. Maravilha. Como a gente também vai precisar interferir nas informações para o EFI, eu vou montar também a partição, que é a partição também chamada de ESP, que é EFI System Partition, ou coisa parecida. Então eu vou montar ela. /dev, não vou me esquecer 0N1P1. Normalmente, comumente é a primeira partição, não é obrigatório ser, mas comumente é. E eu vou montar ela no lugar onde os GNUs costumam montar, que é no /boot /EFI. Para ficar claro, eu vou rodar um ls-blk e para a gente ver aqui, ó. Então tá lá, ó. A partição número 4 aqui está montada no diretório /Debian. E a partição 1 está montada
no /debian/boot/EFI. Tudo bem? Vamos dar um ls nesse /debian/boot/EFI para ver o que tem lá. A gente vê que tem um diretório. Aqui não dá para ver que é um diretório. Se fizer assim, a gente vai ver um diretório, ó, tem um Dzinho ali na frente chamado boot, um diretório chamado EFI e um diretório chamado System Volume Information, que quem criou essa partição aí certamente foi o programa instalador do Janeloso, né, do Windows, né, e ele coloca esse diretório aí para colocar alguma informação. Mas o que nos interessa mesmo é o diretório EFI em letras maiúsculas aí dentro. Esse boot aí, eu não sei o que ele está fazendo aí não, tá? Pela data 12 de novembro, certamente foi alguma das tentativas lá que você fez para recuperar o Grub, né? Esse cara aí não era para estar aí, não. Bem provável. Aí a gente vai dar um jeito de jogar ele fora. Aí a gente vê aqui, ó, tá vendo lá? Ó, tem um diretório chamado boot, um diretório chamado Debian, um diretório chamado Dell, um diretório chamado Inside, um diretório chamado Microsoft. Então, se a gente olhar aqui, ó, Microsoft, a gente vai ver um diretório chamado boot, e aqui estão as informações. Se a gente pegar aqui, você vai ver que tem um cara chamado, como é que é o nome dele? Não sei. Pipe, grep, EFI. Esse cara aqui, ó, boot mgrefi e boot mgfw. Esse cara, boot mgfw, é justamente o bootloader do Windows, né? Aquele que você usa para carregar o Windows. Na verdade, ele é muito limitado, né? Porque ele só dá conta de carregar o Windows mesmo, né? Diferente do nosso Grub, que dá conta de carregar um monte de sistemas operacionais. Então, esse é o bootloader do Windows. Tudo bem? Naquele caso que eu contava antes da gente começar a aula, era uma máquina que tinha escrito dentro dela, no firmware dela, que o bootloader que ela ia carregar precisava ter esse nome. E a gente demorou a descobrir isso. Quando descobriu, como essa pessoa só queria ter o GNU, a gente mudou o nome do GNU. Passou a chamar o arquivo, né, para bootmgfw.efi, e aí tudo funcionou direitinho. Uma UFI ou com problema, ou o design dela foi assim mesmo, sabe lá, né? Então repare que essa partição, a primeira aí, que nós montamos no /debian/boot/efi, ela serve para dar boot, para armazenar os arquivos dos bootloaders de vários sistemas operacionais. Se a gente fizer o find e filtrar por tudo que é arquivo, então pipe, grep, -i para estar em maiúsculo e minúsculo, EFI, tudo que... Ops, mas tem que ser no fim. Então, EFI, terminando com EFI, ó, vou fazer de novo. A gente vê aqui os vários arquivos EFI, que são justamente os arquivos. Esse arquivo EFI, chama EFI, mas ele é um arquivo executável. Vamos dar uma olhada. Um arquivo executável no formato PE32, Portable Executable, que, aliás, é o mesmo formato que o Windows usa para os executáveis, né? Então, esse formato é um formato Portable Executable, e ainda está no cabeçalho desse arquivo que ele é uma aplicação EFI. Repare que isso não vem da extensão do arquivo, como a galera janeleira costuma falar, né? Até porque num GNU Linux ou em qualquer outro Unix, arquivo não tem extensão. Embora para o humano seja fácil, e a gente até pode falar isso, um arquivo de extensão ODP, de extensão EFI, de extensão DOC, e assim por diante, num sistema de arquivos do sistema operacional Unix ou qualquer outro dos seus assemelhados, na verdade é um arquivo cujo nome termina com .efi, né? Então é parte dos caracteres, não é a extensão, né? Muito bem.
Então, independente do nome, está escrito no próprio arquivo, no cabeçalho dele, o que ele é. E assim, o nosso arquivo, o nosso programa chamado file, dá conta de identificar esse cabeçalho e dizer o que ele é. Né? Ele é um arquivo no formato de executáveis PE32 Plus, ok? E a gente consegue ver todos esses que tem aí. Tudo bem? Esse diretório que a gente viu ali, ó, Dell e não sei o que, pelo visto não tem nenhum EFI lá dentro, né? Tudo bem? Tá claro isso? Alguma dúvida? Tudo muito claro. Então tá bom. Não. Então nós vamos rodar aqui acho que você nem tem ele instalado aqui. Será que você deu boot o EFI aqui? Vamos ver. Não está instalado. Então vamos instalar. Na verdade, não precisamos instalar isso aqui, porque lá no Debian tem isso instalado. A gente pode usar o binário que está lá na instalação do Debian. Muito bem, fizemos essa explanação aqui e essa pesquisa. Agora vamos começar a trabalhar. O que nós vamos fazer? Olhando o LSBLK, a gente vê que a partição 4 está montada no /Debian, a partição 1 está montada no /Debian, /boot, /EFI. Agora a gente vai fazer uma mágica, que é a mágica da mudança de um sistema de coordenadas, né? Como se a gente estivesse alterando um sistema de coordenadas. O 0 na estrutura de diretórios é o barra. Então, o barra é o 0, o lugar onde tem os binários. Então, quando a gente digita aqui ls, na verdade, eu vou pesquisar com esse outro programa chamado wit, ele busca num diretório que é o barra, o sr, barra bin, barra ls. Né? Então, é aí que vão ser buscados os binários, os programas, para serem executados. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer é que a gente vai fazer assim, essa mudança do sistema de coordenadas, usando uma ferramenta chamada ART-CHRoot. CHRoot vem de Change Root. Esse programa ART-CHRoot chama assim porque ele veio do projeto do ART e está num pacote chamado ART Install Scripts. Então eu vou rodar aqui, ó, ART-CHRoot, mude o root para o /Debian. Repare que agora mudou um pouquinho aqui o terminal. Se eu rodar o mesmo LSBLK, a gente vai ver que aqui nesse terminal, a partição 4 não é mais /Debian, é barra. Ou seja, eu mudei o 0 de posição, eu mudei a barra de posição. Portanto, quando eu procurar aqui agora, ó, wit ls, vai ser o mesmo resultado, barra usr, barra bin, barra ls. Só que o arquivo que vai ser executado é o ls que está na instalação do Debian, ok? E não o que está lá. Por quê? Porque o sistema de referência mudou. Tudo bem? Aqui no Debian tem um programa chamado EFI Boot MGR. Esse programa, entre outras coisas, mostra para a gente as entradas da NVRAM da UEFI. Mostra aqui que a entrada atual, a entrada corrente atual, é a número 2, que é a default aí, inclusive. Primeiro 2, depois a 2001, depois 2002, 2003, aí depois a 0, depois a 1, e a gente vai ver qual é. Essa que está aí como 0 diz que é Grub X64, que não é a padrão. A 1 é a Windows Boot Manager. Ah, eu tinha visto esse Limpus Lite aqui. Achei que esse era o teu Live CD, Edu. Então, o que é Limpus Lite? Um sistema que Não, deixa eu te explicar. Eu também nem sei, porque quando eu comprei esse computador, ele já veio formatado. Eu comprei ele de um técnico. Só que ele usava esse... Então, vamos melhorar, Edu. O computador não veio formatado. O computador já veio com os arquivos, então vamos falar. Isso. Já veio com um sistema operacional instalado, tá bom? Tudo bem, manda aí. Aí ele usava o SSD dele em muitos computadores para fazer
Então ele trocava. Então Essa entrada aí então não apagou as entradas, cara, quando você atualizou eu achei que tinha apagado, não é? Mas não apagou, porque se isso ainda está aí, veio de Eu não antes. sei o que aconteceu, mas ele Mas é usava, tranquilo, ó. ele usava. EFI boot MGR menos B minúsculo 2 menos B maiúsculo. Pronto, não está mais lá. Apaguei a entrada. É assim que a gente apaga uma entrada. EFI boot MGR menos B o número da entrada menos B maiúsculo para apagar. Dá para ver isso no manual. Apaguei essa entrada, tá bom? Vou apagar a entrada 0 também, que não é padrão do Debian, esse Grub F64 aí. Apaguei essa entrada também. Tem uma número 1 e uma número 4, que chamam Windows Boot Manager. Não sei porque tem essas duas aí. E tem uma número 3 aí. A número 3 também vou apagar. Então, tá assim agora. Tem duas entradas aí chamadas Windows Boot Manager, que a gente não sabe o que elas são. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode rodar aqui um "-v" de verbose, que vai mostrar para onde essa entrada aponta. Ou seja, qual é o arquivo que vai ser carregado quando esta entrada for selecionada. Tem vários equipamentos que tem uma tecla de atalho, né? Não sei a do seu qual é, mas costuma ser F12, F8, que ao invés de executar o programa de configuração da BIOS, aparece um menu chamado Boot Menu, que é justamente para poder escolher qual entrada a gente quer. Perfeito? Já vi. E aí a gente vê aqui ó, que a entrada número 1, que tem esse nome, Windows Boot Manager, ela está no HD, cujo particionamento é GPT, cujo o UID dessa partição é essa 05C606, etc. Aí tem alguns valores aqui que apontam para a posição em que isso é, e o arquivo é o arquivo boot mgfwefi, tá vendo? Esse é o bootloader do Windows. Essa entrada 4 aponta para a mesma partição, só que olha que engraçado, dizendo para carregar o arquivo grub64efi. Então, esse Windows Boot Manager está com o nome furado, né? Então, essa entrada 4 aí não tem nada a ver. Vamos tratar de jogar ela fora. Então, vamos olhar de novo como é que ficou. Pronto, agora sim, não queremos, nesse momento, especialmente, remover a entrada do bootloader do Windows. Né? A gente não precisa usar isso na hora de dar boot, na hora que você precisar dar boot no Windows, você não precisa usar isso. Por quê? Porque o Grub, que a gente vai colocar como uma entrada padrão, dá conta de dar boot em outros sistemas operacionais. Então, ao ligar a máquina, a UEFI vai carregar a entrada que está dizendo que é a entrada default, carregou, vai aparecer o Grub. No Grub, a gente quer que apareça lá o Windows também, para você poder dar boot no Windows quando você quiser ou precisar. Tudo bem? Perfeito? Certo. Maravilha. Então, o que... Ó, se a gente manter calado é porque a gente está de acordo. Então tá bom. Não, porque às vezes pode ter caído a internet, eu nem percebo. Preciso dos feedbacks aí. Eu vou rodar este programa chamado Grub Install, que na verdade é um script que faz uma porção de coisas, dentre elas criar uma entrada UEFI, apontar direitinho pro Grub e tudo mais. Como a gente está num sistema que deu boot EFI, o EFI, o Grub Install se liga disso e já sabe o que tem que fazer. E diz aqui que fez tudo bonitinho, sem erro. Vamos acompanhar o que ele fez aqui? Olha só. Olha que estranho. Ah, não, tem nada estranho. Tá lá, Debian, eu estava olhando lá embaixo, não. A entrada 0, boot 0, Debian, no disco cujo ID é o mesmo, ó, tá vendo lá? Ó, é a mesma partição, né? Por isso que aparece o mesmo número. Se a gente olhar aqui com LSBLK-F, a gente vê os UUIDs. Vamos acompanhar
aqui dentro eu vou sair do chroot para temporariamente, ls_plk-f. A gente consegue ver o ID. Cadê o ID? Não, vamos olhar diferente. Vamos voltar para o chroot. Vou olhar com outra ferramenta que é o blk-id. A gente vai ver aqui, ó, que a partição 1 tem esse, olha, o UID da partição 05C606, que é justamente aquele que a gente vê aqui, ó, 05C606, indicando então para o FI que é nessa partição que vai estar o arquivo que ele precisa carregar, ok? E o nome do arquivo, tá lá, file EFI. Repare que o separador de diretório aí é tal e qual no Windows, não é a barra que sobe para a direita, é a barra que sobe para a esquerda, que a gente costuma chamar de barra invertida, né? Então tá lá, ó, barra EFI, barra Debian, barra Grub, x64, EFI. Eu já imagino que isso não vai funcionar, porque a gente já fez isso ontem, né? Mas bastaria isso, ok? Se a gente não tem mais nenhum problema, bastaria isso. Já temos uma entrada, que é a entrada 0. A gente vê lá nessa linha boot order, que é a entrada padrão, ou seja, a primeira que vai ser procurada, né? Aqui a gente já até poderia fazer um teste, que seria dar um reboot e ver se funcionou. Mas como se não funcionar, vai dar mais trabalho para você dar boot no Live CD, instalar as coisas, abrir o temate de novo, então eu vou tomar uma medida de precaução antes, que é rodar o Grub install de novo, só que passando um parâmetro que é esse, ó, --removable, removível. Então, o que vai ser feito desta forma, já foi feito, né? O que é feito com o Grub install -removable? Não cria uma entrada nova, conforme a gente pode ver aqui, ó, não tem nenhuma entrada nova aí, mas cria lá naquele diretório, caso não exista, vamos lá de novo no diretório, boot, EFI, EFI. E vamos olhar agora com mais calma, né? Tem um diretório chamado boot aí, ls, com letra maiúscula, boot, e aqui dentro tem um arquivo chamado boot x64fi. Tem um outro também chamado bkp boot x64fi, que com certeza é resquício, tanto que eu, sem medo nenhum, vou apagar esse cara, que é resquício lá dos tais reparadores do Grub, né? Exatamente. E aí eu escolhi uma dessas opções para fazer isso mesmo. Tá bom. Aí a gente vê aí que tem um arquivo chamado boot x64efi, perfeito? Portanto, esse vai ser o arquivo, caso o FI não encontre nenhuma entrada, é esse arquivo que ele vai carregar. E veja que, inclusive, além desse arquivo, então, ó, nesse diretório chamado boot, a gente tem dois arquivos. Um é chamado boot x64efi, que é o Grub, e o outro é grubconf. Ó. Repara que no grubconf, aqui é um arquivo de configuração do Grub, que somente vai apontar, ó, uma partição, que a gente pode ver o número pelo blk ID. Eu vou filtrar por 258E. 258E. Ou vamos, para não levar a bronca do Blau, grep 258E. Ah, não, nesse caso não vou levar a bronca do Blau. blk ID, pipe, grep. Ah, não liguei aqui meu teclado numérico. 2578 é a agência que eu trabalho no banco. É 258E. 258E. E a gente vai ver, ó, que esse é o UID da partição 4. Então, repara aqui, esse arquivo de configuração do Grub aqui apenas serve para indicar onde o Grub deve procurar por um outro arquivo que tem o mesmo nome. Eu acho péssimo isso. Se fosse eu que tivesse desenvolvido, não colocaria o mesmo nome para evitar confusão. Eu colocaria pré-Grub CFG ou coisa parecida pré,
para não ficar com o mesmo nome, né? Esse arquivo, grub.cfg, que está dentro da partição do Debian, que é esse arquivo aqui, ó, cat, /root, /grub.cfg, esse arquivo aqui, ó, é o arquivo que é lido pelo grub para compor o menu que a gente vê, menu do grub. E se a gente olhar com mais cuidado aqui, a gente vai ver que tem uma porção de coisas falando aí de vídeo, de módulos de vídeo e tudo mais, mas o que nos interessa aqui para mostrar agora é as entradas de menu. Ó. Vamos ver aqui. Ó. Aqui é tema para aparecer uma imagem e tudo mais, ó, mas olha lá, Debian GNU Linux. Então, esse é o arquivo de configuração, né, que faz a montagem do menu. E nesse menu, quando a gente escolhe aquela opção, os comandos que estão escritos aqui é que serão executados. Comandos que são executados são comandos do grub, são comandos do interpretador do grub. E um deles chama-se Linux, que é o comando do interpretador do grub que serve para carregar o kernel. E, inclusive, mostra onde está o kernel que vai ser carregado e, inclusive, passa alguns parâmetros para o kernel. Nesse caso, esse parâmetro root igual a uid igual é para dizer para o kernel qual é a partição que ele deve montar o barra. Tudo bem? Ontem, inclusive, não foi, Edu? Quando a gente rodou update grub, o que o script update grub faz? Ele faz criar esse arquivo, né? Usando uma porção de ferramentas, aí cria esse arquivo. E quando a gente foi criar, não criou, não é? Porque estavam faltando coisas que não sei quando, nem porquê, tinham sido removidas. Mas agora a gente vê aí, inclusive, que você tem duas versões de kernel, né? A 6.10.11 e a 6.1.0. Na verdade, essa 6.1.0 nem deve ser a que você vai utilizar a 6.10, que é mais recente, né? De uma atualização, né? A gente poderia até removê-la daí. Repara que tudo no chroot é como se eu tivesse, de fato, já usando o Debian. Então eu posso simplesmente chegar aqui, ó, apt purge e remover. Você não tem um carinha aqui que seria legal você ter. Vou instalar para você. Tudo bem? Posso instalar? Pode, fique à vontade. Então tá. É o bash completion. Eu sempre troco. É aquele que completa os comandos? Isso. Mais do que isso, de dentro dos programas. Eu lembro que tinha falado para você que precisava corrigir esse negócio aqui do locales, né? Porque eu vi que você mostrou lá, quando rodamos um programa lá, não sei qual foi, apareceu essas mensagens aí, Perl, warning, please, check, porque não está configurado aí o locales. O bash completion, vou mexer também num outro arquivo aqui, que é um arquivo de configuração, para que ele sempre seja carregado, a gente vai comentar essa linha aqui, ó. Essa linha aqui, para sempre carregar esse cara. E aí a gente tem uma possibilidade do bash, eu vou carregar ele agora, para não precisar fazer isso só depois do reboot, né? etc bash completion. Para fazer o quê? Para poder chegar aqui no apt in e apertar o tab e ele já completar, né? O bash faz complementos, ele completa as escritas, mas ele completa as escritas de nome de arquivo, de variáveis, de coisas desse tipo, e não de comandos internos, opções internas dos comandos, né? Já usando o bash completion, a gente consegue fazer isso, tá certo? Beleza? Beleza. Eu tinha falado tudo isso que era porque eu ia instalar alguma coisa. O que eu ia instalar mesmo? Esqueci. Bom, vamos instalar uma outra coisa que é legal de instalar. O que eu ia instalar aqui? E os comandos que eu fiz. Na realidade, você não falou o que você ia instalar. Eu não falei, né? E já me perdi aqui no que eu ia instalar, porque quando eu fui digitar o comando, eu vi que estava sem o bash
completion, né? Sim, eu ia remover o kernel antigo. apt purge, ó, tá vendo? Eu digitei P, só P pode ser policy ou purge. Se eu ponho o PU, já sei que é o purge. Para a gente remover esse kernel antigo, Linux image, ó, a gente tem o 610 e o 610. Vamos remover o 610, que é mais antigo. 610. Vamos remover esse cara. Repara que tudo que a gente vai fazendo, aparece essa mensagem do Perl reclamando que você não fez que o bloqueio não está definido. Aqui tem um alerta, né, um warning, dizendo que o script de remoção desse pacote não deu conta de remover esse diretório. Vamos ver por quê? Ele está dizendo que esse diretório não estava vazio. Vamos ver se é verdade. De fato, não está. Você andou compilando o kernel aí? Não, eu acho que eu só instalei um novo. Esse diretório não precisa. Esse diretório, no diretório /lib /módulos, a gente vai ver que tem um subdiretório para cada versão de kernel, certo? Certo. Só que por alguma razão não estão sendo removidas as anteriores aí, ó. Tem esse 61018, 61026, né? Então esse pessoal a gente não precisa dele aí não. Mas vamos ver o que é que tem dentro dele. Chega o bet aí. 6.1.018. Built-in, não sei por que não foi removido aí, se você tinha algum software que foi compilado depois, alguma coisa assim. Mas nós não precisamos desse cara aqui, porque esse kernel nem está mais aí. E vamos remover desse outro que acabamos de remover também, para não ficar lixo, né? Não é lixo na máquina, né? Então só temos um kernel instalado, só tem esse diretório. O que é que tem dentro desse diretório? Os módulos que o kernel não embutiu dentro dele, ó. Tem uma porção ali. Módulo de uma porção de coisa. Tá bom? Todos esses arquivos KO, que é kernel object, são, a gente pode ver esse aqui, ó, razerfs.ko.xz. O que é isso? É um módulo do sistema de arquivos chamado Razer, ou Riser, né? Esse módulo é um módulo do kernel que é carregado eventualmente em tempo de execução para poder dar conta de compreender como funciona o sistema de arquivos RiserFS. Tudo bem? Vamos arrumar esse negócio do locales aí. dpkg-reconfigure locales. E aqui você usa em português ou em inglês? Em português mesmo. Então vamos escolher aqui o PTBR. Estou com a seta para baixo aqui para até chegar lá. Posso usar o PG também. Vamos lá. Aqui. PTBR está ali bonitinho, selecionado já. Vamos dar um OK. Vamos fazer ele o default. Pronto. Aí ele vai calcular as coisas que precisam calcular aí e não vai mais dar essa mensagem, ou não deve dar mais essa mensagem do Perl, essa Perl Warning, Setting Locale Failed. Quer ver? Vamos fazer um teste? Vamos instalar o temate aí, que você está usando, mas não está instalado no Debian. Mais para frente, se for preciso, a gente já vai instalar. Ó. Repara que tudo que instalava dava aquela mensagem lá, continua dando. Não resolveu ainda não. A gente tem que ver, talvez tenha outra coisa envolvida aí, né? Não sei o que você andou fazendo aí, que tem algumas coisas fora de lugar. Na verdade, nós podemos instalar um cara aqui, chamado DebSans, que nos ajuda, já está instalado, que nos ajuda a verificar o que é que tem de errado, ou seja, de tudo que a gente tem instalado, o que é que não está exatamente igual ao que veio no pacote. Quando a gente roda qualquer coisa do apt, ele nos indica aqui que tem alguns pacotes que foram instalados automaticamente e não são mais necessários. Provavelmente porque tentou fazer security boot, né? Não foi?
Sim, pode ser que eu tenha, na hora de eu tentar lá alterar, pode ser que eu tenha tentado fazer isso. Porque eu tô vendo que tem. Mas não tá habilitado o Security Boot ou não? Não, não está. Tem uma ferramenta, eu já esqueci o nome dela. Deixa eu. Desculpa interromper, eu acho que esse cara aí, eu acho que tem que estar instalado se tiver habilitado, mas como que não tá, eu acho que vai dar certo. Como é que é? Eu acho que esse cara aí tem que estar instalado se o Security Boot estiver habilitado, não tem? Não. Está instalado porque está Não, né? instalado. Para a gente Não, eu saber. digo assim, o Security Boot, eu acho que esse cara aí só vai funcionar se ele estiver habilitado. Mas se não tiver, acaba que eu acho que vai dar certo. Então, nesse sentido aí. Porque eu lembro que eu estava lendo um artigo sobre esse Security Boot e eu vi alguma coisa associada a esse cara e ele tinha que estar instalado e configurado. Sim, tudo bem. Então, por isso que eu estou falando isso. Entendi. Quando a gente. Para a gente poder habilitar Security Boot, a UFI, quando tem Security Boot habilitado, como é que é o comportamento dela? Eu falei que a UFI, o papel dela é carregar um bootloader. Né? Quando o Security Boot está habilitado, a UFI carrega esse arquivo e faz uma verificação de certificado para ver se esse arquivo foi assinado por um órgão certificador que a UFI confia. Se não foi, a UFI, com o Security Boot habilitado, não executa esse programa. Se ele é assinado, aí sim a UFI executa. Então, o SHIM é um programa que eles chamam de pré-bootloader, que foi assinado por uma chave cujo órgão certificador os equipamentos confiam. Né? E é por isso que o boot no GNU Linux, com o Security Boot, primeiro carrega esse SHIM, aí esse SHIM assinado é quem carrega o Groove ou outro bootloader qualquer, e aí prossegue com o procedimento. Para a gente saber, a gente precisa rodar essa aqui, ó. Esse cara, essa ferramenta, mock útil, com esse parâmetro SP State, nos dá a informação precisa. Secure Boot Disabled. Não está habilitado. Ok? Então vamos remover esses pacotes que estão a mais aí, apt necessários aí. Continua Nesse dando. caso, eu acho que não passa pelo Shin, né, Catil? Não, nem passa pelo Shin. Isso. Veja, se o Shin está instalado, pode passar pelo Shin, porque o Shin pode ser bootado mesmo com o Security Boot desabilitado, certo? O Groove é que não pode ser executado se o Security Boot estiver habilitado. Agora o Shin tanto pode ser com ele habilitado como desabilitado. Né? Ok? Bom, eu instalei o DebSans para a gente ver se tem alguma coisa fora de lugar. Mas antes vamos rodar um apt update para ver se está tudo em ordem aqui. Você tem até veja, já vi aqui que tem umas outras iquinhas aqui, né? Vi aí que tem repositório do Google para o Chrome, vi aí que tem um repositório da Mozilla, não sei por que você está usando isso, inclusive diz aqui que o arquivo está inválido, né? O arquivo que traz a lista dos pacotes, vejo aí que você tem um diretório de PPA, o tal do boot repair, né? Vamos dar um jeito de jogar isso fora, pelo amor de Deus, né? Meu Deus. ppkg-l, pipe, grep, boot. Vamos ver aqui, boot repair, deve estar instalado esse cara, né? apt Eu acho que purge sim. boot repair. Tá instalado esse cara, vamos jogar ele fora. Pronto. E inclusive você instalou e é assim, você instala um programa. Esses caras são metidos, entendeu? Porque você instala um programa, tudo bem, eu quero instalar um programa. Mas ele já acha que você quer o repositório dele também. Então, o que eles costumam fazer? Colocam nesse diretório aqui o etc apt source list o repositório deles. Está vendo lá esse arquivo boot repair list? Ó. Se eu fizer aqui um cat no boot repair list, está lá o repositório dele, tá? O que a gente vai fazer aqui é arrancar esse cara. Tem aqui o repositório do Brave, do Google e da Mozilla. O que você pretende com
Não, esses são navegadores que eu uso. Tá, mas o Firefox, né, da Mozilla, tá no Debian. Porque você precisou aí colocou aí um repositório da Mozilla. Não precisa repositório da Mozilla. Boa parte dos problemas, inclusive porque está desatualizado esse cara e tudo mais. Você tem o Firefox instalado aí? Vamos ver. Tem. Mas vamos ver se ele veio daí ou se ele veio do Debian. apt policy Firefox. Olha lá, de fato o que está instalado é a versão 132 alguma coisa que veio da Mozilla, né? Uhum. Porque no Debian Stable o nome do pacote é Firefox ESR, ó, que está na versão Isso. 128. Né? Não tem nenhum, não é assim, não é proibido. Né? Quem sou eu para dizer o que é permitido e o que é proibido? Né? Eu digo o que é permitido e o que é proibido na minha instalação, tá certo? Sobre os meus critérios. Né? Mas é bom a gente saber as escolhas que faz. Então, quando você coloca um repositório fora do Debian, porque tem um programa, foi uma escolha que você tem todo o direito de fazer. Eu quero usar uma versão mais recente do Firefox, aquela disponibilizada pela própria Mozilla. Aí você vê que eles não cuidam como o Debian cuida. Tanto que quando a gente roda aqui um apt update, ó, indica, né, que o release file, que é o arquivo que contém a lista dos pacotes desse repositório aí, não é válido. Não está válido, né? Uhum. Porque não tá arrumado lá, mudaram o nome do repositório, sabe lá o que aconteceu. Então o apt, inclusive, não vai, porque está inválido, instalar coisas desse repositório. Sacou? O que está instalado, está instalado. Agora, quando a gente usa repositórios terceiros, o maior problema nem é outro, senão a administração da coisa. Por quê? Porque o que está no repositório, o repositório mexe, a Mozilla, o Google, etc. E não necessariamente em consonância com o que o Debian mexe. Então, eventualmente, você vai instalar um pacote no Debian e não consegue. E diz aquela história lá, problema de dependência. Eu tenho problema de dependência, tá vendo? O Debian isso, o Debian aquilo, porque eu tenho problema de dependência. Dependência é um problema. Dependência é uma coisa que precisa ser tratada e é tratada pelos desenvolvedores de cada uma das distribuições. A dependência, o que é? É a necessidade de ter um determinado pacote instalado para poder instalar um outro pacote. Ao invés de ter tudo num único lugar, as coisas são segmentadas. Né? Então, o que acontece? Se o repositório do Google altera alguma coisa, para mais nova ou está mais velha, quando você dá um apt upgrade, o Debian tenta atualizar pelo que tem disponível. Aí ele vai atualizar um pacote, mas esse pacote não pode ser atualizado, porque para esse pacote ser atualizado, uma dependência desse pacote também precisa ser atualizada. Só que essa nova versão dessa dependência não pode ser atualizada porque aquele pacote do terceiro precisa usar uma dependência mais antiga. Então não consegue atualizar, aí não consegue atualizar aquele programa, sacou? Então você coloca um grau de complicação aí que talvez não seja necessário. Ó, tem 2 para atualizar, vamos ver. Quem são? Inclusive, Cretinho, só Ó, apoiando aí sua... Pois não. Esse erro de release file aí, que a gente está vendo, não aconteceria em arquivos do Debian, exceto por erro do usuário. Exatamente. Então, assim, isso já é uma evidência direta da importância de tomar cuidado com isso. Exato. Assim. Aí está dizendo aqui para que tenha 2 atualizações, uma do Brave e outra do Chrome. Eu vou deixar isso para você, tá? Nenhum dos dois é software livre, então eu vou deixar isso para você. O que me interessa aqui, na verdade, já que tudo isso, né? Porque ainda não resolveu o problema do Locales, né? E também para apresentar esse Debian Sans aí, né? Eu vou rodar aqui um Debian Sans -A. O que Debian Sans faz? Debian Sans. O Debian Sans faz o seguinte: cada pacote do Debian, eu vou mostrar isso aqui.
cd /var /lib dpkg. A gente vê aqui que nesse diretório tem aqui um diretório chamado info, e aqui a gente tem um monte de coisas. Para cada pacote, então eu instalei aqui o bash completion, né? Então eu vou rodar aqui um ls pipe grep bash completion. A gente vê aqui que tem vários arquivos que estão aí dentro referentes ao pacote bash completion. Conf files, list, md5sum, postinst, postrm e preinst. Bom, esses três últimos, postinst, postrm e preinst, são scripts que vão ser executados. Esse preinst é um script que é executado antes de extrair os arquivos do pacote, antes de explodir o arquivo que está compactado, tá? Pré-instalação. E o post-inst é o script que é executado depois, quando a gente manda remover o pacote. E o postrm post-inst é depois de instalar e postrm depois de remover. Então a gente viu, por exemplo, quando removeu o pacote do kernel antigo, que apareceu lá uma mensagem, ó, não consegui remover esse diretório. Quem é que estava removendo esse diretório? Um comando que está no script postrm lá do pacote do kernel. Tudo bem? Esse bash completion list é um arquivo que mostra a lista de todos os arquivos que estão nesse pacote, que vieram nesse pacote. E esse outro aqui, mais bacana ainda, mostra o md5sum, que é um número, é um hash, um número de referência que calcula fazendo umas operações matemáticas com cada bit do arquivo e gera um número, né, para poder a gente saber da integridade. Então, se a gente mudar um bit no arquivo, o número vai ficar completamente diferente. Então, se o número for diferente, a gente pode garantir que os arquivos são diferentes. Se o número é igual, dependendo do algoritmo, a gente não tem uma garantia absoluta, mas a gente tem uma grande chance, né, de que sejam iguais. Mas não é uma garantia absoluta, a depender do algoritmo que se utilize. Aqui se usa o algoritmo MD5. Né? Mas o que faz o MD5, o DebSans? O DebSans, para todos os pacotes, que é o que eu vou rodar aqui, o que ele vai fazer? Ele vai olhar pacote por pacote que está instalado, vai calcular o hash de cada um dos arquivos que está no pacote e comparar com esse que veio junto do pacote para ver se tem algum arquivo alterado. Então, esse comando que eu vou rodar aqui, ó, debsans-a, para fazer isso com todos os pacotes e com todos os arquivos de todos os pacotes, eu vou mandar a saída padrão para um arquivo chamado log, a gente faz isso com 1 maior que log, e vou mandar a saída de erro para um arquivo chamado ERR. E vou dar um Enter aqui. Esse é um processo que vai demorar um pouquinho, né? Mas vai fazer o cálculo de todos os arquivos, de todos os pacotes que estão instalados, que é para a gente ver se tem alguma coisa errada por aí, tá bom, Edu? Certinho. Como isso demora um pouquinho, eu vou dar uma pausa aqui na gravação do vídeo e assim que terminar a gente volta para mostrar o resultado. Estamos de volta depois dessa pequena pausa, que nem foi longa, e que, porque aqui na máquina do Edu, que parece ser uma máquina bem boa, rodou bem rápido aí. Então, vamos ver o que temos aí. Primeiro, vamos ver se tem algum erro. Eu vou dar um cat no arquivo erro. Esse é o erro que está dando. E também está dizendo que está faltando, né, esse arquivo aqui, ó, etc grub 35fw. Esse aqui é justamente um script que serve para colocar como uma entrada da UEFI a atualização de firmware, a atualização de firmware da UEFI. E esse cara pertence ao pacote FWUDP, que é justamente de firmware update. Tudo bem? Esse arquivo está faltando. Porque eu não sei se foi lá o tal do... Também foi o tal do Grub Repair lá,
Porque ontem a gente viu, né, que não tinha nenhum arquivo aqui dentro, né? Tudo tinha sido apagado desse diretório aí, né? Então a gente vai fazer aquele mesmo comando que eu te passei, né? Deixa eu caçar aqui para ficar mais barato e não escrever errado. Aqui. Fix missing. É isso? Ah, não, esse aqui. apt install. Aqui. Vamos instalar de novo, apt reinstall, passando esse parâmetro, -o, dpkg, options, igual a force conf miss, ou seja, recolocar um arquivo de configuração que tenha sido apagado, do pacote fwupd. Aí você vai ver aqui que vai aparecer uma mensagem justamente isso, ó. Arquivo de configuração não existe, instalando um novo arquivo de configuração conforme sugerido. Se eu rodar debsans -a só desse pacote, a gente vai ver que não dá mais erro nenhum, não reclama da ausência do arquivo. Aparece lá, ok. Perfeito? Então está corrigido isso. Vamos olhar mais aqui, cat err. E vamos ver, tá dando esse erro aqui ainda do locate. Vamos ver se está instalado direitinho isso aqui. Antes de fazer isso, vou olhar lá o outro. Bom, são dois arquivos que a gente gerou aí, né? Aliás, gerei num diretório meio esquisito, depois a gente precisa apagar. O erro, que a gente já viu aqui, continua dando esse erro que a gente precisa arrumar, e o log. O log é um monte de arquivos com um OK do lado, quando dá OK, ou com um fail quando falha. Então, como é muito comprido, eu vou olhar só. Então, eu vou usar a diretiva -v do grep, que mostra o contrário, né? Então, ele vai me mostrar apenas as linhas que não tem a palavra OK aqui escrita em letra maiúscula. E a única coisa que falhou foi justamente aquele arquivo que eu alterei ainda há pouco, que é o etc bash.bashrc, para carregar o bash completion. Então não tem nenhum problema em pacote nenhum do Debian, não é? Não tem nenhum erro aí de algum arquivo que esteja em lugar errado. Beleza? Então vamos apagar aqui o arquivo err e o arquivo log, para não deixar lixo aí. Bom, quando a gente roda o update Groovy, o menu do Groovy novo, o arquivo de configuração, que vai se converter no menu quando o Groovy estiver funcionando, né? Mas você quer também poder dar boot no Windows, né? E quem faz isso é um programa chamado OS Prober, né? É um pesquisador de sistemas operacionais. E a gente precisa ver se esse pacote está instalado e também se o update Groovy está botando ele para executar. Vamos ver se o OS Prober está instalado. dpkg-l pipe grep probe. Está lá o OS Probe instalado. Vamos olhar um arquivo de configuração do Groovy, porque a partir da versão 2.06 do Groovy, o OS Prober não é mais chamado por padrão quando a gente roda update Groovy. A não ser que a gente venha aqui e coloque Groovy Disable OS Prober igual a falso. Então já está isso aí, então já deve ter entrada do Windows aí, né? Então a gente descomenta essa linha, originalmente está comentada, a gente descomenta essa linha para o OS Prober Desculpa te interromper, mas essa linha ontem estava habilitada, não está? Então, assim ela está dizendo que o desabilitar é falso, ou seja, é uma dupla negação, né? O default é desabilitado, tá? Então, quando eu ponho disable false, quer dizer enable. Está habilitado. Você está habilitado, né? Isso, está habilitado. Vamos ver o arquivo de configuração se deu conta de fazer. Então, vamos lá no etc, no /boot, /groovy, /groovy.cfg, se a gente vai ter entrada do Windows lá. Vai estar lá para baixo, lá no OS. Não está dando conta, por alguma razão, ó.
Vendo aqui? Vamos ver se ele de fato está sendo chamado. Dentro do diretório etc grub.d tem alguns scripts, ó, 30 OS Prober. É esse script que quando a gente roda update, são esses scripts que são executados quando a gente roda update grub. Mas para ele ser executado, ele tem que estar com permissão de execução. Vamos ver se o OS Prober está com permissão de execução. Está com permissão de execução. Então o OS Prober está sendo executado. Mas não sei por que não mostrou aí para mim o janeloso, né? Não vai aparecer no menu por enquanto. Janeloso. É. Eu falo essa expressão lá na faculdade, o pessoal quer me matar. Ah, então. Azar deles, né, cara? Fazer o quê, né? Pior, viu? Pois é. Mas não sei por quê. Depois a gente pesquisa isso, porque eu também não quero me estender demais da conta, né? Nós já estamos aqui há 1h20 e ainda não testamos se o problema principal que a gente veio aqui hoje está resolvido ou não, né? Então o que a gente pode fazer? Edu, nessa máquina que você está aqui na sala, ela tem câmera? Tem. Você consegue filmar a tela do equipamento que a gente está mexendo? Sim. Então prepara aí pra gente ver se funciona, né? Ver e compartilhar a visualização do que funciona. Peraí, deixa Enquanto você vai deixa- preparando aí essa coisa, eu vou tentar aqui junto com todo mundo por que não tá dando conta, ó. A gente pode rodar até assim. Vamos ver se tem algum parâmetro. Olha, não tem manual, ó, pro OS Prober. Eu já vou ligar a câmera aqui. Beleza. E Na minha aí você cabeça, já aquela quer. linha habilitada, vou falar aí. Depois eu vou perguntar. Pode falar. Ah, Não, eu tava pensando aqui, com aquela linha comentada, na verdade ele tá habilitado, Não, certo? Ou errado. desliga? A Ou linha, tá a então linha ele comentada está desabilitando, porque o fica padrão é habilitado. desabilitado. Por isso que a linha, Isso. ó, etc. É que esse negócio é confuso demais, eu É porque é tava dupla confundindo. negação, isso, exatamente. entendeu? Então aqui, ó, disable OS probe igual a falso, ou seja, desabilita, falso, ou seja, não desabilita. O que quer dizer habilita, né? É porque o padrão passou, antes o padrão era habilitado, sempre rodava o OS probe. Sim. Acontece que isso eventualmente pode ser uma vulnerabilidade, porque pode colocar no menu por exemplo, vamos supor que tem um servidor lá, certo? Aí tem um servidor, alguém vai e espeta um pendrive com os arquivos de um sistema operacional lá dentro. Aí o administrador remotamente, ou sei lá que, ou por um script, ou seja o que for, numa atualização, qualquer coisa, roda o OS Prober. Como o pendrive está espetado lá, o OS Prober vai encontrar o sistema operacional que tem lá e vai colocar uma entrada dele no arquivo de configuração do Grub, que vai produzir um menu quando essa máquina for ligada. De novo, entendeu? Então, consideraram que isso seria uma vulnerabilidade. Então, desabilitaram essa funcionalidade. E também, porque dependendo do sistema que tem lá, ó, a mensagem diz aí, ó, se o seu computador tem múltiplos sistemas operacionais instalados, você provavelmente gostará de rodar o OS Pro. Entretanto, se o seu computador é um host para vários sistemas operacionais via LVM ou raw disks e tudo mais, pode ser que o OS Probe cause algum tipo de dano nesses sistemas operacionais se eles forem montados, né? Então, por isso que o padrão passou a ser desabilitado, né? Mas a gente fazendo essa linha, vamos só conferir se a linha tá certa, porque não fui eu que escrevi ela, né? etc. Vai ter que rodar um update group, não tem?
Sim, mas rodamos já algumas vezes. Sim. Vamos ver se essa linha, se eu Eu tenho. lembro que você foi caso de uma CVI, não foi? Foi também. Por conta disso que eu expliquei aí, né? Mas tudo Na isso verdade, vale. eu sempre mantenho ar comentado. Eu nunca uso esse negócio de Wallboot também, né? Então não precisa. Eu uso aqui mais do que dual boot, eu uso trial boot, tetra boot, penta boot, porque eu dou boot, a linha tá certinha. Eu dou boot no Debian, que é o que eu costumo usar, mas eu tenho um disco virtual com o Kali, e eu também consigo dar boot por ele. Eu tenho um disco virtual com o Debian, com o mínimo de systemd possível, e eu dou boot por ele também. Eu tenho um parábola, eu tenho o que mais? Acho Não vai acabar essa lista, não. enfim, tem mais um outro aí que eu não estou lembrando qual é agora. Mas enfim, tem vários, né? Janeloso eu não tenho. Eu tenho a grata felicidade de não ser obrigado a usar isso e não usar há 20 e poucos anos. Né? O último que eu usei foi o Windows 98. Né? Nossa, tem tempo. Não, mas eu tô Por uma sendo. noção, eu Eu nasci em vou. 96, só pra você ter uma noção. Diga. Infelizmente, eu tive que colocar o Windows, porque instalar o Windows, né? Porque tem uma disciplina na faculdade que está usando, o professor só usa o Windows Então, e a programação é feita em e a Windows. faculdade pagou a licença do Windows? Ah, Esse não sei. software é livre? Não, ele usa no computador dele lá. Sim, Agora, ele usa no como ele computador está no dele lá, computador dele, mas, eu não sei. entendeu? Essas coisas são muito negligenciadas, né? Por Não, má mas fé e por ignorância, Uhum. entende? O professor ele tem o computador pessoal dele, que ele leva, Sim, né? tudo bem. Aí é problema dele. A questão é ele querer É, impedir. Imagine que você, para ir na faculdade, tivesse que usar tênis Nike. Entendi. Não tem sentido. Imagine que para você ir na faculdade, você tivesse que ir de um carro da Ford. Não tem sentido, ninguém ia aceitar isso. Mas quando um professor imagina que você tenha o Windows, imagina que você tenha o Word e etc., e não é propriamente obriga, mas é quase que te obriga, né? te impõe o uso daquilo, isso é absolutamente, além de ser ilegal, é absolutamente inaceitável, sob o ponto de vista de inclusão, sob o ponto de vista do respeito a outra pessoa. Né? Eu concordo Você tem que plenamente. usar o sistema que você quer. Quer dizer, quando você foi fazer a matrícula na faculdade, qualquer que seja, ninguém disse para estudar nessa faculdade é obrigatório ter o Microsoft Windows instalado num computador. Não é. Então, o professor não pode cobrar coisas e etc., mas fazem isso, né? Presumindo que todo mundo tem, então pronto. Né? E muitas vezes negligenciando, que ainda é mais sério, a licença desses programas, né? Usando cópias ilegais, às vezes dentro da própria faculdade, ou estimulando os alunos a fazerem isso e tal. Né? É muito ruim isso. Né? E é alguma coisa que pode ser conversada com o professor, com a coordenação da faculdade. isso. Além. Só de curiosidade, qual que é o software que você está precisando usar, que está só no Windows? Aí? Não, é o Visual Studio. Ele é um software, Ah, tá. ele é e ele ASP.NET. não tem a versão para Sim, Linux, sim. né? Isso é complicado. Ou seja, a programação também é para Windows. Usa Isso, o é Windows e ensina a C programar para Sharp. Windows. Pois é. Então nós temos essa disciplina que infelizmente nós estamos fazendo É muito estudando essa comum isso, linguagem, o né? C Sharp. É muito comum Sim. isso. Né? Muitos Aí professores fazem isso infelizmente, por má fé, por acordos comerciais, mas a maioria, na Acordo verdade, comercial. faz A por. maioria é acordo comercial. Eu, Não, por a exemplo, maioria é por estudei numa ignorância. Né? faculdade que tinha um acordo comercial com a Microsoft. E eu tive uma matéria só para abordar desenvolvimento de Windows. Pois é. Então é Mas um mesmo que acordo não tenha o comercial. acordo comercial, tem o baba-ovo comercial, entendeu? Porque o É cara quando acha é um, que é é outro. assim, A verdade é essa. entendeu?
Aí, ao invés de ensinar programação, ensina a mexer num aplicativo de programação. Ao invés de ensinar edição de imagens, ensina a mexer num aplicativo de edição de imagens. E assim por diante, né? Se você vai ensinar qualquer coisa, você não precisa de um programa específico. Pode ser qualquer um. Pode ser qualquer editor de texto. Você está ensinando programação, né? Então, Verdade. não é papel da faculdade ensinar Faz todo a mexer no sentido. Visual Studio. É que as faculdades têm se transformado em curso técnico mais caro, entendeu? E pior. Se você vai fazer um curso técnico, pode fazer sentido. Quero fazer um curso técnico e no curso técnico tem uma disciplina para aprender a mexer no Visual Studio. Faz sentido, porque eventualmente o mercado tem algumas vagas em que se usa Visual Studio. Então o aluno do técnico teria que saber, por exemplo, mexer nessa ferramenta. Mas numa faculdade, você tem que dar a formação. Então tem que ensinar é programação. Pode até usar, eventualmente, numa aula como demonstração, o Visual Studio, mas também usar outros, porque tem outros, né? Mas o mais importante é ensinar programação e não uma ferramenta, a pilotar. A gente costuma dizer que isso aí é piloto de IDE, né? Não é programador, é piloto de IDE. Aí você tira o Visual Studio do cara, o cara não faz mais nada. Ou seja, ele não é programador, ele não sabe programar, ele sabe pilotar uma IDE, né? Mas esse é um assunto mais complexo ainda, né? Vamos. Eu lembro que na minha faculdade eu aprendi a programar no Debian, Não importa. usando Gênio, Exatamente. entendeu? Só tem. A faculdade pode escolher, é direito da faculdade escolher Na verdade, a escolha era os minha. sistemas operacionais que eles vão Não usar tem, não. nos computadores da faculdade, tudo bem. Mas obrigar o aluno a usar o sistema. Estaria errado, igualmente errado, obrigar o aluno a usar Debian. Tá certo? Mas aí todo mundo ia chiar. Tem uma faculdade que fala, você tem que ter um GNU Linux instalado. Ah, não, professor, mas eu estou acostumado no Windows. Agora, se fosse ao contrário, com Windows, ninguém ia falar nada. Pois é, porque é assim, né? Enfim. Não, no dia que a gente começou o curso, ele até disse, olha, gente, essa disciplina ela vai ser ministrada, eu uso esse programa, existe a possibilidade de você programar em outros programas, porém vai ser mais difícil para você acompanhar a aula. Pois é, então. Se você quiser, Mas por a que minha que... sugestão... Mas por que que... Sim, mas eu nem sei se você usa C Sharp. Isso, C Sharp. C Sharp. Tem C Sharp para GNU ou um negócio só da Microsoft? Eu não sei, Linux no caso, não sei, Cretil. Acho que tem alguma coisa assim, eu não conheço também. Então, porque a C Sharp foi uma linguagem, sei lá, desenvolvida mais para Windows mesmo, né? Sim, só... Se usa .NET Na verdade, e tal, também, as interfaces lá. Core, na verdade, ele roda em Linux em Debian. Então, aí já... Aí, porque quando nós fosse, o que foi a alegação do professor? Quando a gente, por exemplo, se você for rodar em outro sistema operacional como Linux, por exemplo, a hora que a gente chegar na fase ali da gente colocar os ambientes, né, criar gráficos nos programas, aí vai ser bem mais complicado, provavelmente você não vai conseguir acompanhar. Então, mas ninguém disse que você tinha que ter o Windows em casa quando fez a matrícula na escola. Não, ele não falou não. Ele falou assim, olha, vocês usam o que vocês quiserem. Pois é, mas eles têm esses subterfúgios para não dizer que efetivamente estão obrigando, entendeu? Porque talvez fossem processados se o fizessem. Não é? Mas no fim das contas, não obriga, mas impele a ter que usar. Né? Mas, enfim, vamos ter que interromper esse papo aqui para a gente testar aí. Você já montou a parafernália aí, Edu? Já montei. Eu vou ligar que eu vou só... Você só tem que tomar um cuidado, não sei se você já tomou esse cuidado, que é para não dar microfonia se os dois equipamentos tiverem... Preferência, coloca um deles no mudo, para não dar interferência. Mas não está dando nesse momento. Peraí, deixa eu ver. Pronto, vamos lá. Aproximando. Eu não estou mostrando ainda para a galera a imagem enquanto você ajusta a tela aí. A gente não precisa ver em detalhe, tá? Se você puder colocar a câmera mais para a direita, o computador mais para a esquerda, um pouco mais perto, tudo bem. Olha, nesse ângulo, eu acho que é o máximo que eu consigo chegar perto. Tá ótimo, porque não dá para... Até dá para ler, mas não precisamos ler. É só para a gente
para a gente ver o que vai acontecer na hora que der o boot aí. Né? Então, Mostra hora aí, que eu, não, hora que eu puder, eu posso Não, eu mesmo vou iniciar, fazer então? isso. Não estou no Ah, tá terminal, bom. vou desmontar as coisas todas lá e vou fazer. Certo. Então, vamos lá. Vamos testar, né? Então, para testar, eu estou aqui vocês estão vendo o terminal de novo, né? Sim. Sim ou não? Sim. Ah, ótimo. Então, vamos lá. Depois a gente vai ver a questão do OS Prober, porque que não está indo aqui logo de cara, tá? Mas eu vou apertar aqui Ctrl D ou digitar Exit, dá no mesmo, para sair do chroot. Então, voltei para o ambiente, ó, LSBLK, onde o barra está na posição original dele, certo? Então, agora eu vou desmontar aquilo que a gente montou. Vou usar esse parâmetro "-L de lazy, preguiçoso, para desmontar tudo que está debaixo do Debian. Então, se a gente olhar aqui agora, ó, LSBLK, não está mais montado. Né? Então, eu vou fazer aqui sleep 10, ponto e vírgula, shutdown -R não. Então, eu vou ter 10 segundos para mudar a tela aqui do OBS para poder vocês verem aqui direitinho. Já estão vendo aí também na janelinha. O comando vai esperar ainda uns 10 segundos e vai rebutar. Está rebutando. E aí a gente vai ver o que vai acontecer depois que rebutar aí. O que a gente espera é que apareça o Groove. Vamos ver se aparece. Se aparecer, nós resolvemos. Se não aparecer... Não, tem o Live CD. Isso. Tem o Live CD porque você deve ter mantido ele aí. Pode tirar o pendrive. Sim. Tirei. Pronto. Agora dá um Ctrl Alt Del ou qualquer coisa aí desse tipo para dar o reboot de novo. Então o que a gente espera é ver o Groove. Vamos ver se a gente vai vê-lo. Senão a gente ainda tem trabalho a fazer. Não está vendo, tá vendo? Já vi que não está vendo. Foi direto para A janela está se abrindo. Então tá lá, vai aparecer o janeloso aí. Muito bem. Então vamos fazer o seguinte. Nós vamos ter que fazer não tudo de novo, né? Mas nós vamos agora verificar o que nós fizemos para ver o que aconteceu com as entradas e ver o que nós vamos ter que fazer. Então põe o pendrive outra vez, reinicia, dá um reboot aí para reiniciar pelo sistema que está no pendrive. Aí eu vou dar uma pausa, porque eu sei que isso vai demorar um pouquinho, né? Que é aquela coisa toda. Você vai precisar dar boot pelo Live CD, né? Instalar aquele aplicativo Art Install Scripts, vai instalar o Temate, né? E vai entrar novamente numa sala do Temate para poder chegar aí de novo e a gente verificar o que está acontecendo. Certo. Tá bom? Então eu vou dar uma pausa e a gente volta quando as coisas já estiverem preparadas. Muito bem. Estamos de volta, já com toda a parafernália pronta. Não deu certo, né? Como todo mundo pôde ver. Vamos ver o que aconteceu com as entradas da UFI. Vamos. Aqui não tem o UFI Boot Manager, né? Tem no Debian, né? Então vamos montar de novo o Debian. Mount. Não vou me esquecer 0N1P4. Debian. Nem tem o diretório /Debian. Porque no Live CD, quando desliga, vai tudo embora, né? Só na memória. E vamos montar o P1, partição 1, lá no /Debian /boot EFI. Voltando lá com LSBLK para conferir. Tá bonitinho. Vamos rodar o Art chroot, fazer o chroot no Debian. Cristian, eu não vi se você voltou a gravar. Então, eu vou olhar aqui. Se eu voltei a gravar? Voltei sim.
Obrigado beleza. pelo toque. Já aconteceu de não ter voltado, né? Você é marinheiro Sim, de longas viagens, não é? Obrigadão. pois é, pois é. Mas vamos lá. Ó, repara o que está acontecendo. Lembra aquele Limpus Light que a gente apagou? Tá aí de novo. Hum. Lembra aquele Debian que a gente criou? Tá aí também. Mas não sei se apontando para a coisa certa. O default aí, bom, o default tá o 2, ó. Esse Limpus Light aí que não sai daí, ó, tá vendo? Vamos continua tendo 2 do Windows, lembra que a gente tinha apagado um? Então o que Sim. está acontecendo é que na tua UFI aí, por alguma razão que eu desconheço qual é, não está. A gente não está conseguindo sumir com essa configuração de ordem. Não sei porquê, não está aparecendo aí o que a gente queria, não está sumindo o que a gente queria que sumisse, está voltando de novo o pessoal aí, né? Não sei o que está acontecendo. Menos V, vamos ver. Não, mas essa aí é a que nós colocamos, né? Zero não tinha, né? Nós apagamos e colocamos ela, né? Sim. Estranho, né? Mas deixa eu ver se tá lá. Find barra. Tem esse boot aí, deixa eu pegar esse boot aí que eu lembro que eu falei dele. Vamos ver o que, que tem dentro dele. Boot, FI, LS boot. Tem, isso aí é resquício lá do do boot repair lá. Vamos apagar esse cara aí, que esse cara nós não queremos aí. Beleza, aqui tá o normal. Pode ser que ele esteja dando preferência para esse cara aí, não sei. O que, que é? Eu não olhei lá o que, que é esse inside aí, ó. Não tem nada. Vamos remover. Vamos ver o que, que é esse del aí. Ó, del tem um BIOS, logs. Eu não vou remover. Esse computador não é Acer? É isso não, exatamente. Esse SSD, ele estava num computador Dell. Então, provavelmente foi o computador dele que criou Tá. isso aí. Pode mandar para o saco também. Tá, então o que nos interessa é esse aqui. Vamos dar uma olhada. Eu ia fazer essa verificação e não fiz. Que é com o programa MD5 eu vou olhar o arquivo, ó, boot, parará, e vou olhar também o Grub mesmo, ó, boot, FI, peraí, vamos facilitar, já estou aí dentro, né? Então, Debian, agora sim, Grub, X64FI. Repara que é o mesmo, tá vendo? Esse arquivo que está aí, boot X64EFI, é o mesmo. Então eu estou achando que pode ser aquele diretório boot lá que estava sendo chamado, né? E aí eu acho, né? Não tenho certeza, porque aqui, pelo que eu estou vendo aqui, olha lá, sem o V, está dizendo aqui que o corrente é o 2 e a ordem é o 2, depois o 1, que é o do Windows, tá vendo? E não o 0, que é isso que a gente quer mudar, entende? É a ordem, para ser primeiro o do Debian. Com o próprio EFI Boot Manager, a gente consegue mudar apenas a ordem, não precisa. É que quando a gente remove e põe de novo a entrada, ele põe como default. Mas a gente pode mudar especificamente a ordem. Eu não lembro de cabeça como é que faz isso.
Então vamos pesquisar no tal do manual, né? Hum, Deixa eu ver se eu tenho nos meus alfarrabos aqui. Só para mexer na ordem. Que eu acho que tem menos alguma coisa que a gente põe a ordem. Aqui, ó, menos O, boot order, menos O ou menos boot order, e põe os números que a gente quer. Então vamos lá. EFI, GR, menos O. Nós queremos que seja primeiro 0, que é o Debian. Nem precisa ser os 4 zeros, mas vamos lá. Depois, o janeloso. E tá bom do que nos interessa. Pronto, tá lá. 0 e 1. Agora, engraçado é esse Limpus Lite. Acho que Limpus Lite, que é o que ele tá botando agora, né? É o que tá carregando aí desse pendrive. Não sei por que tá aparecendo esse Limpus Lite aí. Pode ser o pendrive mesmo. Pode ser Mas você não disse o que era sistema o que Live CD do Debian? Sim, mas eu não sei o que eu usei para mim criar esse Live CD. Ou ele... Eu não sei. Pode Quando... ser isso, que você tenha colocado alguma coisa aí que tá aparecendo isso daí. Bom, agora tá na ordem certa, mas a questão é ver se isso se mantém, né? Essa que é a questão. Não tem uma forma de fixar isso? Então, tem, é da forma que nós fizemos, mas por alguma razão não está acontecendo isso. Né? Não é do sistema isso, é da UEFI, entendeu? Mas vamos lá. Agora está na ordem certinha, nós estamos vendo que está na ordem certinha. O que a gente vai. Já apagamos aquele diretório boot lá, que eu estava imaginando que ele pudesse estar vindo de lá, não é? E vamos fazer o seguinte: o que eu. Você sabe qual é a tecla do boot menu ou não? Nesse computador aqui pode ser F12, não sei. Não... Seria legal a gente saber para, no caso de entrar de novo lá, a gente ver se consegue, pelo próprio boot menu, chamar o sistema para ver se vai ficar direitinho. Tá? Então vamos lá. Filma lá para a gente ver o resultado aí de novo dessa nova intervenção, se vai ou não. Só que dessa vez, ao invés de dar boot no Live CD, como você está diante da máquina, a gente pode escolher no programa de configuração da UEFI dar boot por um arquivo e tudo mais. Então a gente vai fazer isso caso não tenha funcionado, tá bom? Então vamos lá. Tá bom. Deixa eu só. Filma lá o nosso amigo. Deixa eu só. Assim mesmo tá bom, cara. É suficiente só para o pessoal ver se entrou no janeloso ou se foi pro Groove ou que diabo aconteceu, né? Então vamos lá. Certo. Pode dar um shutdown -H. Eu não desmontei nada, né? Deixa eu desmontar, eu mesmo faço. Sair daqui, o mount, -L, /Debian. Vamos dar shutdown, ou sleep. 5 segundos. Shutdown, -R, now. Vamos mudar de tela. E eu tiro o pendrive, né? Isso, pode tirar. Se ele for pro janeloso, aí no próximo boot, já foi pro janeloso. No próximo boot, vamos pelo boot menu. Certo, deixa eu... Tá parecido com aquele caso que eu falei que ele só dá boot por um arquivo que tem o nome do bootloader do Windows, tá? Certo, agora vamos ver aqui. Vamos reiniciar ele aqui. Isso. E deixa eu ver se é o...
Eu acho que tem um lugar que você Tem um lugar que vai. ativa essa função. Isso, é no 12 mesmo. É, Boot Manager. Olha lá, vai uma com a seta para baixo pro Debian. Isso, dá um enter. No Debian, né? Isso. Tá lá. Opa! Então, mas eu não queria que você precisasse fazer isso, né? Em tese. Não, mas é só mudar lá lá no... Aqui, ó. Aí já vai entrar o sistema bonitinho, o teu Debian efetivamente. Tá? Para dizer que está tudo em ordem. Mas por que ele não, por que a UFI não está respeitando a ordem que a gente colocou? É um problema da UFI, entendeu? Não, aqui, ó, quer ver? Vamos tentar aqui, quer ver? Só um momento. Quer ver? F2, F2. Ah, não, peraí. Deixa eu reiniciar aqui. Você fala no setup de configuração da Aqui, UFI. ó, quer ver? Então, mas quando Aqui, a ó, gente... porque aqui Edu, quando... Aqui, ó, aqui, ó, ele tá... Aí, esse 2 aqui deve ser o Debian, né? Não tá aparecendo aqui, né? Olha por Apareceu que da que tá outra vez, estranho. não sei. Ó, eu vou colocar ele primeiro para ver o que vai dar. Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, agora eu vou salvar. Da outra vez apareceu escrito Debian. Então, mas isso que você acabou de fazer aí pelo programa de configuração da UFI, E aquele lá é o Debian. pronto, Ó, agora já reiniciou com o Debian. muito bem. Então, Só mas que ele não... o que acontece? Assim vai funcionar, tá? Só não está aparecendo o janeloso aí, né? Isso. Não está aparecendo o janeloso aí, né? Aquele comando que a gente executou do FI boot mgr foi justamente para mudar essa ordem. Só que embora a gente execute ali, a UFI não está levando isso em consideração, entendeu? Só está levando em consideração quando você mudou a ordem lá abre um terminal aí, vamos tentar rodar um update Groovy para ver se agora aparece o janeloso. Vira root, su menos, ou sudo, não sei o que você usa. Não sei se você usa sudo ou se você usa su menos. O root tem senha? Tem. Então su Não, peraí, espaço su. menos. Su espaço menos. Isso quando o usuário root tem senha. Quando é a senha do próprio usuário, beleza. Então roda aí update Groovy. Porque às vezes dá algum problema também quando executa update Groovy dentro de um chroot, tá? Vamos lá. Ué? Update Groovy? É Groovy com B. Groovy, é Groovy, opa. Ah, tá vendo? Ele não tinha encontrado o bootloader do Windows por conta de estar no ambiente chroot. Dá um reboot aí que já vai aparecer o janeloso, já vai aparecer o Debian. Janeloso é o melhor. Não, janeloso é o pior, por isso tem esse nome. Não, é o melhor. A expressão janeloso é o melhor. Pronto, tá aí o janeloso, inclusive. Bom, então tá resolvido. Tá. Vamos ver se... Não do jeito que eu queria poder ter mexido Não, direto mas é no assim mesmo, sistema. tá certo, é né? isso mesmo. Mas tá resolvido. tá resolvido aí. Ó, e o que eu escolhi era lá no Debian mesmo, na hora que eu quisesse no janeloso. Show de bola. Aí. Tá aí. Tá botando o teu janeloso Merda, e esse vai botar o teu janeloso. Debian. Essa porra desse janeloso. Aí. Só mais... Padrão é o Debian, tá maravilhoso, tá tudo resolvido. Não foi do jeito exato que eu queria, mas o importante é que tá resolvido, né? Certo. Ótimo. Show de Aqui, ó. bola. Isso mesmo. Então pronto. Show de bola. Meu Debian lindo, maravilhoso. Já tava com isso aí. saudade dele. Então, muito bem. Alguém tem alguma dúvida? Eu nem fiz a minha propaganda ó, de início de... Normalmente, quando eu faço a apresentação do vídeo, eu faço a propaganda no sentido de dizer
que quem quiser apoiar esse canal tem aí todas essas, apoio financeiro, tem aí todas essas formas, né? Mas não precisa de ser apoio financeiro, divulgar, compartilhar, dar like, essas coisas todas que todo YouTube, pessoal que assiste o YouTube está cansado de saber, né? Se tiver com dúvida e quiser me procurar, @Crecheu, e eu convido a todos e todas a participarem lá do nosso grupo no Telegram, que é o t.me/curso GNU. Mais alguma dúvida, algum comentário, alguma coisa, fique à vontade. Eu quero agradecer ao Edu, que deu a todos nós essa oportunidade, dizer que eu estou feliz aí, que Eu que agradeço. resolvemos E eu tudo. vou divulgar o seu canal lá na faculdade, viu? Show. Lá uns colegas lá que a gente assim é mais achegado, faz trabalho junto e tal. Certo. Então eles são muito assim ansiosos do aprendizado. Maravilha. Então assim querem aprender. Então com certeza eu vou divulgar para eles. Maravilha. Quero agradecer a presença do Guilherme, do Osiel, do Leandro, do Ricardo, do Quintana. Dizer que a gente está aí de boa, sempre à disposição para a gente resolver esse tipo de problema. Quando eu encerrar a gravação, que vai ser daqui a alguns segundos, não precisa sair ninguém da sala, não, tá? A gente continua aqui batendo um papinho, tá bom? Muito obrigado, então, pela participação de todos. Muito obrigado a você que nos assiste aí no YouTube. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Um abraço, até lá.